Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos que vão ser lidos são do 11 ao 17, amém? Repetindo, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17, amém? Vamos ler a palavra de Deus. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, Jesus Cristo e os seus discípulos estavam passando pelas cidades, e Lucas resolve então colocar no capítulo 6 algumas instruções que Mateus colocou no capítulo 5, o Sermão do Monte. Após este bloco de instruções, Jesus e os seus discípulos, caminhando, também puderam ter a oportunidade de curar o servo de um centurião. Ou seja, Deus instrui, Deus exige de nós fé para que o milagre possa acontecer. Lucas colocou muito bem o bloco destes textos para poder nos instruir também que o milagre vem depois do conhecimento de Deus, o exercício da fé para a expressão do milagre. E aí, passou alguns poucos de dias, Jesus Cristo vai a uma cidade chamada Naim. Pode ser que algumas pessoas, ao lerem este texto aqui, acham que foi uma coincidência. Mas, no entanto, quando o Espírito Santo de Deus nos ministra, ele nos mostra que Jesus Cristo havia marcado o encontro com aquela mulher e todo aquele local. Assim como ele fez com aquela samaritana, ele agora está fazendo com esta mulher e todo esse povoado. A geografia bíblica e alguns teólogos dizem que Naim era uma cidadezinha muito pobre, se pudéssemos chamar de cidadezinha, porque ela estava muito mais para um vilarejo, ou então aquilo que nós conhecemos hoje como um assentamento. Alguém aqui já viu? Quando algumas pessoas se reúnem, alcançam um pedaço de chão e dividem aquele chão, e ali eles começam o quê? Levantam as suas casas e começam a plantar, primeiramente para eles e depois para poder estar vendendo. Quem sabe em Cafarnaum, há 1 dia ou 2 dias de viagem da onde Jesus veio. E era mais ou menos o que nós podemos colocar hoje em dia como se fosse um cinturão verde, como Santa Rita do Zaru, não é isso? Em que eles plantam para eles e plantam para vender na feira. Então a gente observa que aquela cidade era uma cidade muito pobre, era uma cidade em que eram pessoas simples, trabalhadores, que se encontravam ali. Mas a história continua e mostra uma tragédia familiar.
dentro daquela situação, paupérrima, né? Naquela situação difícil, conta a história que uma mulher ficou viúva. Não conta quando ela ficou viúva, mas conta que ela ficou viúva. Imagina só, a situação dela ficou mais grave ainda. Agora ela precisava das mãos dela e do filho dela para plantar, para colher, para comer e para vender. Ela precisava do filho dela. No entanto, o que acontece? Mais tragédia. Diz a história que o filho dela também morre. Imagina agora a situação deste cortejo fúnebre. Essa mulher, em seu coração, devia estar passando muitas coisas tristes. O lamento da viuvez, o lamento da situação econômica que ela estava vivendo, o lamento do luto do único filho, que poderia estar ajudando ela economicamente e até mesmo emocionalmente, porque esse filho era alguém importante para ela. Esse filho está morto. Esta é uma tragédia familiar que Lucas está narrando para nós. No entanto, assim como ele mostra essa situação caótica dessa família, ele também nos traz esperança, porque ele diz que essa cidadezinha era tão pequena que só tinha um caminho para entrar e para sair. Então o cortejo estava saindo e Jesus Cristo estava vindo ao encontro daquela mulher. E aí o versículo 13, pela qual nós vamos estar meditando, diz assim, olha, e vendo-a, imagina só, aqui Jesus Cristo já conhecia perfeitamente as dores daquela mulher. Jesus não a viu, como às vezes acontece em algumas outras situações, em que alguém está passando por uma necessidade e alguém olha para aquela pessoa e até ajuda aquela pessoa. Mas, no entanto, a palavra está nos mostrando que Jesus aqui está mostrando um aspecto do seu amor muito grande, que é a onisciência. Jesus Cristo está vendo esta mulher de uma forma que talvez a gente não consiga ver o próximo. Você sabe por quê? Porque nós não temos capacidade de olhar dentro do coração e da mente das pessoas. Mas, no entanto, Cristo, Ele tem condições disso, porque Ele é Deus. E Cristo viu. Olha só, Cristo olhou, não só olhou para ela, mas Jesus Cristo teve uma visão plena daquela mulher. Ele pôde contemplar a dor profunda pela qual aquela mulher estava passando. Jesus Cristo é assim. Jesus, Ele nos vê. Ele é capaz de nos ver. Esse é um dos aspectos extraordinários da parte do nosso Deus. Seja qual for o problema, talvez não como o desta mulher, mas pode ter um outro problema pela qual alguns de nós possa estar passando. A mensagem de esperança é essa: Jesus nos vê de uma forma especial. Ele olha para a dor que está instalada aqui, porque algumas vezes a gente chega sorrindo, mas aquilo que está no coração a gente disfarça. Mas, no entanto, Cristo nos vê. Ele olha com profundidade. Foi isso que Ele fez com aquela mulher, e é isso que Ele faz conosco ainda hoje. Imagina só, Ele não só viu aquela mulher, Ele foi capaz de quebrar uma regra mal
interpretada. Não é que Cristo quebrou a regra que ele mesmo fez. Eu estou falando que Cristo quebrou uma regra mal interpretada, ou seja, a má interpretação que Cristo quebrou. Assim fica melhor a interpretação. Então vejam bem, Jesus, ele toca na esquife, ou seja, Jesus Cristo toca no morto, e aquilo era praticamente proibido. E imagina só, Jesus Cristo, ele faz algo além do que nós possamos pensar ou esperar para ter um encontro conosco, porque ele nos vê. A palavra de Deus continua, sabe? E eu queria trazer para vocês uma outra passagem que está em João 10,14, que Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou o quê? Conhecido. Ou seja, Cristo conhece as nossas dores. Ele está contemplando as nossas mentes, os nossos corações. Ele está contemplando a necessidade individual de cada um de nós, porque Ele é o quê? Ele é um Deus que se importa conosco. Ele tanto se importa conosco que Ele vai dizer assim, olha, Ele vai continuar no versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Então ele viu, ele conheceu a dor daquela mulher, ele sentiu o que ela precisava naquele momento, porque ele nos conhece. E é ele quem deu a sua vida por nós. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que dá a vida por cada um de nós, porque Ele é o Deus da família. Ele sabia que aquela família estava precisando de um milagre para poder continuar. Cristo marcou um encontro, não só com aquela mulher, mas marcou um encontro com todos aqueles que estavam ali naquele cortejo e com todo aquele vilarejo. E esta palavra compaixão a cultura hebraica, né, do Antigo Oriente, ela coloca que os sentimentos, eles estão muito relacionados com as entranhas. Talvez seja por isso que nós, quando estamos apaixonados, algumas pessoas dizem o quê? Eu estou sentindo borboletas no meu estômago, não é isso? Quando uma pessoa está muito preocupado e muito apreensivo, o intestino também não fica muito bem. Então, eles já na sua sabedoria relacionavam os sentimentos com as entranhas. Então, esta compaixão que sai do profundo, é isso que essa palavra está dizendo. Jesus Cristo não só sentiu dor pela situação terrível por aquela mulher estava passando. Jesus Cristo sentiu um sentimento profundo de amor por aquela mulher. Ele sente esse sentimento profundo por cada um de nós, pelas nossas necessidades no dia de hoje, porque Ele é um Deus que foi no passado, é no presente e será eternamente. Ele é o Deus que agiu no passado, que age no presente e agirá no futuro. Ele é o nosso Deus. Esta bondade que Cristo teve, não é a bondade às vezes que a gente ouve falar por aí, que é relacionado, sabe o quê? A interesses pessoais. Algumas vezes, algumas pessoas estão fechadas, estão se afastando às vezes do convívio social. Por quê? Porque elas observam que o amor que é gerado em algumas pessoas no mundo é um amor gerado por interesses próprios. Então,
Eu ajudo porque eu vou receber algo em troca. Não é isso? Eu vou estar mais próximo de alguém porque aquela pessoa vai me favorecer no futuro. Essa, às vezes, é a expressão da compaixão que algumas pessoas conhecem por aí. No entanto, o que marca a vida do crente é a noção de compaixão que Cristo nos deixa. De uma compaixão profunda que, ao olhar para aquela mulher e conhecer a história daquela mulher, ele centraliza o seu amor nela. E uma coisa muito importante que eu aprendi nessa história toda foi que não foi a situação da mulher que levou a Cristo a operar o milagre. Não. Foi a grande compaixão de Deus por aquela mulher que moveu o milagre. Olha que coisa mais linda. Cristo não vai operar um milagre nas nossas vidas por conta da situação em que nós estamos passando. Cristo vai operar um milagre nas nossas vidas porque Ele primeiro nos ama. E é isso que essa história está mostrando. Cristo amou essa mulher, se compadeceu dela, e aí o milagre surge. O milagre de Deus para aquela mulher. O milagre de Deus para as nossas famílias. Qual é o milagre de Deus que você precisa nesta noite? Que a sua família precisa? Que você individualmente precisa? Lembre-se, Cristo é o Deus do encontro. É o Deus que nos conhece com profundidade. É o Deus que nos vê. É o Deus que se importa com cada um de nós. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, no entanto, não para por aí. A história narrada por Lucas nos mostra que o nosso Deus, que Jesus Cristo, é o Deus da esperança. Olha só, o versículo 13 continua, não é isso? Ele a viu, ele se compadeceu dela e ele deu uma palavra para ela. Cristo falou para ela: não chores. O interessante é que, ao estudar com profundidade esta frase, eu observei que aqui é muito mais uma palavra de autoridade do que de consolo. Imagina só, se eu tivesse que entoar essa frase não seria assim, olha, não chores. Essa palavra seria assim: não chores. Assim que Cristo falou para ela. Você sabe por quê? Porque Ele é o único que tem autoridade para poder fazer com que a tristeza se transforme em alegria, que fazer com que o morto tenha vida novamente. Este é o nosso Deus. E imagina só que coisa extraordinária. Ele diz isso a essa mulher como uma palavra de esperança, como se ele estivesse dizendo assim: eu estou aqui e eu vou curar você. Eu vou curar a sua família. Eu vou libertar vocês desta opressão, esta situação financeira, esta situação de luto, esta situação constrangedora. Talvez não mude, mas algo de extraordinário vai acontecer. A sua visão para as coisas serão transformadas por mim, porque agora a sua caminhada será uma caminhada de passos firmes, de passos fortes, porque eu estou contigo. É isso que Jesus está querendo passar para ela quando ele diz: não chores. Sabe, ele transforma, ele faz com que
porque a capacidade de ver, de enxergar os problemas daquela mulher e daquele vilarejo seja completamente transformado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Por quê? Porque Ele está aqui trazendo uma mensagem de fé, de esperança. Ele ressuscita aquele garoto, aquele jovem, e traz para ela novamente uma esperança de vida familiar. Ele trouxe novamente o curar emocional daquela mulher. Ele trouxe novamente a lágrima sendo enxugada no rosto daquela mulher. Mas Cristo traz muito mais para nós, muito mais do que Lucas está também revelando, que este Deus que enxugou a lágrima daquela mulher é o Deus que fez promessa a cada um de nós, porque é em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, que Jesus Cristo vai dizer que quando Ele retornar, de que quando a gente estiver com Ele no céu de glória, lá o que? Toda lágrima será enxugada. Então, esse é o nosso Deus, que enxuga as nossas lágrimas aqui, e às vezes é por um determinado tempo, mas chegará o tempo em que Ele enxugará as lágrimas para toda a eternidade. É um Deus que age aqui, mas também que age lá no futuro. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus que nos vê, que se importa, o Deus que traz esperança aos nossos corações, um Deus que transformou a vida familiar daquela mulher, trouxe esperança, trouxe vida, trouxe renovo, fez com que aquele povo, olha só, olhem bem o versículo 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Eles agora estavam impactados pelo que Cristo fez na vida daquela mulher. Trouxe vida, avivou aquela família. Agora aquela família, novamente, cheio desta esperança, poderiam agora estar buscando o quê? O sustento para a vida. Vão poder agora estar caminhando, sabendo que eles foram transformados naquilo que eles precisavam ser transformados, na visão para as coisas da vida. Às vezes, a gente passa por situações difíceis nas nossas vidas. Quando a gente menos espera, acontece algo. E quando os nossos olhos estiverem presos naquela situação de tristeza, naquela situação de luto, naquela situação social ou emocional, mas nós perdemos a oportunidade de crescer, de amadurecer e de ter um encontro com Jesus Cristo. Cristo, através do Espírito Santo de Deus, se faz presente hoje, aqui, neste lugar. E eu quero te convocar, nesta noite, a ficar de pé, para que nós possamos estar orando a Deus, clamando a Deus. Eu não sei o que é que a sua família está passando, ou o que é que você está passando, mas eu posso dizer para você que através do Espírito Santo de Deus, Cristo se faz presente aqui. Ele nos vê, Ele sabe exatamente aonde está a nossa dor, Ele sabe exatamente aonde estão as nossas necessidades, as nossas crises. Ele conhece e Ele viu, Ele vê, se importa, se compadece, e Ele é o Deus da esperança. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E enquanto eu estou orando, você
fale com Deus, coloque nas mãos de Cristo aquilo que você tanto necessita, porque Ele está aqui e Ele está nos ouvindo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, e podermos, Senhor Deus, estarmos ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, nos relembra, Senhor Deus, do quanto que o Senhor nos vê, do quanto que o Senhor se importa conosco, do quanto, Senhor Deus, o Senhor é o Deus da esperança, que o Senhor é aquele Deus que age no aqui, no agora, mas também é aquele Deus que prepara a eternidade para estar conosco. O Senhor é o Deus que opera cura, milagres. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, representando as nossas famílias, Pai. Há situações, Pai, que eu não conheço, que os teus filhos e filhas podem estar passando. Há um clamor pessoal, Pai, na vida de cada um de nós, que o Senhor conhece, porque o Senhor conhece as nossas dores mais profundas, o Senhor conhece as nossas reais necessidades, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, faça conosco, Pai, aquilo que o Senhor fez para aquela viúva naquela cidade pequena, Pai. Assim como o Senhor operou um milagre na vida dela, opera hoje um milagre na vida das famílias, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, pode ser que haja, Senhor, algumas famílias que estejam necessitando de um toque especial sobre a vida, Pai, do chefe de família. Às vezes ele pode estar desempregado, abre as portas de um trabalho, Senhor. Pai, às vezes ele possa estar doente, cura ele, Pai, fisicamente. Pode ser, Senhor Deus, que haja alguns que estão longe da Tua casa, longe da Tua presença e que necessita da salvação que vem da Tua parte, Senhor. Salva, Pai. Pai, pode ser que alguns deles ainda estão vivendo situações de vícios, Pai. Cura, liberta, Pai. Nós te clamamos por um milagre nesta noite. Às vezes, Pai, é uma mãe que está chorando por um milagre na vida do seu filho. Às vezes, Pai, é uma mãe que está chorando, Senhor, uma esposa que está chorando porque precisa, Pai, resolver uma situação. Pai, nós aprendemos e estamos tomando posse dessa palavra. E, Pai, tomando posse dessa palavra e com o perdão, Senhor Deus, dos nossos pecados, porque eu sei que nós recebemos de Ti, que nos achegamos diante do trono da Tua glória e colocamos os nossos pedidos, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que opera milagres. Cremos no Teu poder, cremos na Tua intervenção e por isso, Senhor Deus, estamos aqui e é no nome santo, poderoso de Jesus Cristo que nós oramos, te agradecemos por tudo e te pedimos. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.